Praise the Lord, my lords, the mightiest prophets of the Lord. Louvado seja Deus, poderosos profetas do Senhor. Amém, novamente. Bem-vindos ao seu Pão Diário, o programa que faz a revisão daquilo que nós vimos ao longo dos cultos que nós temos tido. E nesta conversa desta noite, uma linda noite aqui, um maravilhoso pôr do sol, o sol está se pondo. E estamos examinando a palavra, aquilo que o Senhor disse ao longo do tempo. Então nós vimos muito claramente, povo abençoado, que esta falta de entendimento que reina na igreja, aquelas 7 igrejas, especialmente em Laodiceia, então, também em Colossos, mas em Laodiceia, você vê que a situação era tão ruim que o Messias estava do lado de fora. Ele estava literalmente, ele foi puxado para fora da igreja, empurrado para fora. Um terrível estado de apostasia. A igreja que é virtualmente não convertida. A igreja que ela literalmente tornou-se não nascida de novo. Ela caiu. Então há uma queda. E eles disseram, se você receber Cristo e ser nascido de novo, mas se você não guardar esta salvação, guardar o fogo desta salvação, algumas das coisas pequenas que eu digo aqui, liga para a rádio. Como alguém precisa te dizer para ligar para a rádio para celebrar um aleijado? Isto não está acontecendo em lugar nenhum. Se você olhar os falsos profetas da América, eles não têm nenhum aleijado que andou. Na Europa, nenhum aleijado andou. Se você olhar para a Ásia, a Austrália, então, estas são coisas grandes e monumentais. Mas eu estou dizendo que se você não mantiver o fogo, não manter o fogo aceso no seu coração, então há o perigo do diabo sempre jogar água na sua salvação. A salvação da graça que você recebeu de Jesus e trazer vocês para a posição da igreja de Laodiceia, ou aquele que, depois que eles jogaram fora a santidade e jogaram fora a justiça, e eles consideraram Jesus como um dos seus irmãos, isto é uma imagem no espelho daquilo que você vê acontecendo na igreja hoje. Então eles consideram Jesus como um irmão, então há familiaridade e desprezo, não há temor de Deus. Eles não o veem como Criador, como todo-poderoso Criador. E é por isso que você vê a hora de despertamento que está acontecendo, quando finalmente você vê o Cristo glorificado dentro do reino de Deus, de pé no meio dos candelabros. O cabelo dele é branco como a neve, e eu compartilhei com vocês quando o Senhor me visitou. Tremendo, todo lugar ficou mais brilhante do que o sol. Não é a luz do sol igual, é muito mais brilhante. Se você visse o resplendor do cabelo dele e o fogo chamejante que sai do seu olho, a glória, tremendo. Então você desperta para o fato de que esse é o Deus Todo-Poderoso, o Criador, que veio e morreu pelo seu pecado. E é isto que deve ajudar esta geração a levar a sua salvação cristã com gravidade, povo abençoado. Que foi um preço tão alto, foi tão caro para ele vir todo o caminho e ser vestido de uma forma humana e morrer por você e comprar vocês e então trancar as portas do inferno, as portas da morte e do inferno. E então, esta falta de entendimento de quem é Cristo, essa falta de entendimento paralisou a igreja deste tempo. Ela se tornou a igreja de Laodiceia desse dia. Ela fez coisas piores do que a igreja de Laodiceia fez. Jesus, hoje, ele está colocado no meio dos deuses hindus. Você vê alguns pastores e bispos, eles se alinham lá, ficam junto com os sacerdotes budistas,
budistas, hindus, e vão lá para ter comunhão. Então eles estão caindo no mesmo erro. Eles estão cometendo o mesmo erro. Então, eles se juntam, eles cumprimentam uns aos outros e dizem, nós somos iguais. Como se eles estivessem dizendo que há muitas formas de chegar a Deus no céu. Como? Como você compara Jesus, o Senhor, e o coloca lá entre o meio dos deuses de madeira, que você viu que o Senhor me enviou para julgar na China, em Taiwan, no Japão, no Nepal, no Haiti, no México, no Chile. Como? Como você pega o Criador Todo-Poderoso, o Deus Supremo, a supremacia do Messias, isso fala da majestade dele. Como você pega ele e põe ele junto com os outros deuses falsos? Então, a mesma coisa que aconteceu naquele tempo que levou à tragédia da igreja em Laodiceia. Então, nesses dias modernos, quando o Espírito Santo está aqui, então é muito pior agora. Então o Senhor me traz para julgá-los com toda a ira, com toda a fúria. Veja a forma como ele repreendeu a igreja em Laodiceia. Quando ele disse para ela que você me faz, eu fico enjoado quando eu te vejo, eu tenho vontade de vomitar, você me faz enojar. Eu tenho vontade de te cuspir para dentro do inferno. Veja quão doentia é a igreja de Laodiceia para o Senhor. E isso está aqui hoje novamente. Também juntando-se com outras religiões e concordando que você pode ir de várias maneiras para o céu e concordando entre eles. Então, nesta jornada hoje, eu quero olhar João capítulo 1. O livro de João, capítulo 1, antes de irmos a Colossenses, João 1, ele diz, no princípio era o verbo. Foi isso que nós vimos neste pão noturno hoje. Nós vamos ver João 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio, olha isto. O Deus Todo-Poderoso veio para morrer por vocês. Então, eu queria usar essas escrituras básicas. Se você pegar essas escrituras básicas e gravar no seu coração, já teria nos demonstrado e mostrado a gravidade da salvação cristã hoje. Como, então, o meu Redentor, o meu Criador, como o Senhor veio e morreu por mim? Mas a trivialidade da igreja hoje é porque ela caiu no mesmo erro que aconteceu em Laodiceia e Colossos, que agora também entrou na igreja deste tempo moderno. Então, no versículo 3, ele diz, por ele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Novamente, exaltando o fato de que o Messias exaltado, ele é Deus, ele é o Criador. E nós vimos, povo abençoado, nós vimos no livro de Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 15. Colossenses 1,15, nós vimos que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito dentre toda a criação. Novamente, isto não significa que ele é o primeiro que nasceu, no senso de ter sido criado. Não! Ele tem estado com Deus desde o princípio. Ele é parte da Trindade de Deus. Ele é a parte do Deus que é três. Então ele não é criado, nunca foi criado. Ele simplesmente está dando para ele o fato de que ele é o primogênito. Da mesma forma, quando ele fala de Israel,
que ele é o primogênito. Ou seja, Israel pega a porção do leão, a maior porção, porque eles são os primogênitos. Para ele, a ele é dado a adoração. Para Israel foi dada a aliança, foi dada a adoração. Então, toda essa porção maior que Israel levou, simplesmente pelo fato de Israel ser o primogênito de Deus, o primeiro ficava com a herança. Então, ele está dizendo que o Messias, ele é o herdeiro. E tudo o que ele herdou toda a criação, todos os planetas. Então, quando nós vemos a supremacia de Cristo, nós vimos muito claramente que o Messias, ele é o herdeiro de toda a criação. Ele é o soberano de toda a criação de Deus. Ele herdou tudo, porque tudo pertence a ele. Os planetas, o Sol, as galáxias, tudo pertence a ele. E se você pegar o Sol e colocar todas as galáxias e os planetas, trilhões, os bilhões de estrelas, você coloca nessa cesta. Então você pega a Terra, toda a humanidade, coloca naquela balança, dentro daquela balança, na cesta, na balança. Então você pega todos os querubins, serafins, tudo isso é dele, criado por ele. Então você põe Jesus do outro lado da balança, ele ainda está acima de tudo, porque ele tem valor infinito. Toda a criação junta não é nada comparado com ele. O Messias é de valor infinito, ele não pode ser medido. A supremacia dele fala a respeito do valor infinito que ele tem, a infinita majestade que ele é, a infinita autoridade que ele tem, o poder infinito que ele tem. Você pode imaginar sustentando tudo isso e acordando todos os homens de manhã e dando fôlego. Se ele não fizer isso, todos morrem. Nós estamos dizendo, você pega toda uma grande cesta, coloca toda a criação, o universo, o oceano, os animais do oceano, todos. Querubins, serafins, humanidade, põe tudo lá. Então você pesa lá e compara com Jesus, ele vai vencer sobre tudo isto, porque ele é de valor supremo. Ele é o Criador. O valor dele não pode ser medido, não pode ser comparado com nada. É isso que o Senhor estava tentando dizer naquela conversa. É isso que ele está tentando dizer aqui. E ele diz, ele continua dizendo, por ele todas as coisas foram criadas, versículo 15 de Colossenses 1, as coisas do céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias ou principados, autoridades, tudo foi criado por ele, para ele. É isso que nós vimos, povo abençoado. E este foi uma abertura tão grande para o nosso coração, para poder agora receber a supremacia de Cristo e saber que Deus tão poderoso para adorar, que redentor tão grande que nós temos. Ele criou tudo, até mesmo os anjos caídos, os anjos malignos que você vê. Ele os criou como anjos normais, mas eles caíram. Até mesmo o inferno, ele criou. Hey! E esta geração, a geração que está tão ocupada com educação, para conseguir uma qualificação, para poder ter um emprego, e então começando a tentar ganhar a vida. Então, com tudo isso, nós perdemos de vista essa imagem. Essa geração está tão ocupada que elas perderam. Se você for ao Rio de Janeiro e São Paulo, estas são grandes alfa-cidades com grandes economias, todo o transporte público, os carros, as indústrias bancárias,
tudo. Eles são tão sofisticados, os médicos e os hospitais. Você vê hospitais especialistas dos Estados Unidos fazendo cursos lá. Eles são muito ocupados, significando eles têm médicos daqui de lá, São Paulo, Rio de Janeiro, grandes cidades. Então, eles perderam. Então, com tudo isso, você acabou perdendo o seu Criador. Jesus é supremo, ninguém pode derrotá-lo, vencê-lo. Ele é tão poderoso, tão grandioso, ele tem poder infinito, e valor infinito, autoridade infinita, majestade infinita. Este é o teu Criador. Mas esta era moderna, se você vai a Helsinki, são cidades modernas com diferentes estilos de vida. As pessoas estão ocupadas sendo arquitetos e engenheiros, e eles estão perdendo esta imagem de Deus. E se você não identificar bem o seu Deus, veja agora a igreja em Laodiceia, a tragédia. Ele disse, você me dá enjoo, eu vou te vomitar. Então a igreja é virtualmente não nascida de novo. E eles trancaram Jesus para fora das suas vidas. Mas é isso que você vê na igreja desse dia presente em Nairobi, a igreja desse dia presente em Kakamega, a igreja deste dia presente em Eldoret, Kisumu, Mombasa, Bungoma, em Kitel, onde Bispa Celina está. Você pode facilmente perder o foco de toda a imagem do seu Deus, a ponto de não saber mais como se aproximar dele. Ele está dizendo que Jesus é tão glorificado, tão poderoso, que ele é virtualmente imperceptível, que meros mortais pecaminosos, o homem pecaminoso não pode se aproximar dele. É uma maravilha, é um mistério. E então, ele está dizendo que o modernismo de hoje cegou a visão da igreja para que ela não possa ver a enormidade de Deus e assim colocá-lo de uma forma correta no seu coração e dar a ele consideração em suas vidas. E neste pão desta noite, povo abençoado, continuamos no versículo 17, ele é antes de todas essas coisas, e nele tudo subsiste, e ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, significando que ele foi na frente de vocês e ele destruiu a morte. Ele destruiu, aniquilou a morte, acabou com a morte. E hoje vocês entenderam que até mesmo o inferno foi criado por Jesus. Até mesmo os anjos, Satanás foi criado por Jesus. Ele o criou como um anjo para adorá-lo, mas eles caíram. Então, mas eles ainda são partes da criação. Então, ele os determinou para o inferno. Então, nós temos que reverenciar Jesus. Nós temos que honrar Jesus. Nós temos que atender a ele, a missão dele, o evangelho dele. Nós temos que nos maravilhar pela supremacia dele. Então, vir e morrer por nós. Porque se você chegar no céu, você vai chegar no céu, você vai ficar chocado. A visão que eu compartilhei com vocês, a visão quando ele andou através do céu, você vê o governante do universo, soberano de todos, o rei do universo, o rei do mundo. Ele não é mais o Jesus da manjedoura que veio para discutir com os fariseus e então indo até lá para falar com a mulher cananeia porque os judeus o rejeitaram. Não, ele agora vem com uma espada de 2 gumes. Ele agora está preparando vocês por uma disposição de amor que ele tem por vocês. Então, povo abençoado, o Cristo, o Messias,
Ele é tão supremo. Nós temos que agora redefini-lo na nossa vida, dar agora toda consideração, especialmente porque ele está prestes a vir. E nós vimos João capítulo 10. Abram comigo em João capítulo 10, versículo 30. Então, em João 10, 30, ele diz: eu e o Pai somos um. Foi isso que nós vimos, que novamente, eu e o Pai somos um. Veja a enormidade do Messias, até mesmo para ele dizer, eu e o Pai somos um. Isso é impressionante, que Jesus, quando ele encontra o Jesus que tem o poder infinito, majestade, autoridade, que é Cristo Messias. Isso é para nós entendermos, povo poderoso, muito poderoso. Também João capítulo 14. João 14, 9, ele diz, Jesus respondeu. Vamos começar no 8. Felipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. E isto nos basta. Novamente, começando do versículo 8. Felipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. E isto nos basta. Isto nós já ficaremos felizes. Novamente o 8 em versão diferente. Senhor, mostra-nos o Pai, e isto será suficiente para nós. Versículo 9 de João 14, ele respondeu, você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são minhas próprias palavras. Pelo contrário, o Pai que vive em mim, olha este mistério. Veja este mistério, povo abençoado, que repentinamente eles estão andando com Jesus. Ele estava ministrando para eles, ele estava ensinando-os numa base diária, discipulando-os, preparando-os para formar a igreja por muitos anos. E então eles o conheciam. E então agora, quando ele está prestes a partir, então Felipe diz, por favor, mostra-nos o Pai, então nós vamos ficar felizes, isso vai bastar. E ele diz, Felipe, como você pode fazer uma pergunta dessas? Neste último momento, eu tenho estado com vocês todo este tempo. Você está me dizendo que você não me entendeu? Vocês não me conhecem? Vocês não me identificaram durante todo este tempo que eu estou com vocês? E essa é a condição da igreja deste dia presente. Eles estão andando com Jesus. Andando com Jesus. Então, repentinamente, quando o Messias está prestes a vir, então eles... Jesus está andando aqui, Deus Pai está andando aqui, hey! Como você pode esperar até a não que vocês, digamos que você está em um acampamento militar ou num treinamento de polícias. Então, no dia do desfile, então o presidente do teu país vem para te convocar. Você vai estar agora no desfile passando na frente do presidente. Você treinou por muitos anos. Eu estou treinando na faculdade de policiais no Quênia, nos Estados Unidos, África do Sul, não importa. É tudo a mesma coisa. Então você convida a sua família
para vir e celebrar o dia da sua formatura. Então o presidente vem, os ministros encarregados daquelas unidades estão lá, e agora naquele dia, quando você deveria estar se formando, então você pergunta para o seu instrutor, por favor, me mostra. Como que eu tenho que segurar essa arma? As coisas básicas que você aprendeu durante todo o tempo que você estudou lá, quando você entrou com a sua malinha lá e foi ensinado, como você pode perguntar no dia da sua formatura uma coisa dessa? É isso que Jesus estava dizendo aqui, e é isso que ele está dizendo para essa geração. Como você pode perguntar tão tarde da noite como agora, quem sou eu? Entretanto, agora eu tenho uma coroa de ouro e há uma espada afiada de 2 gumes que sai da minha boca e fogo sai dos meus olhos. Ai, você tem andado comigo? Como? Você pode pedir para mostrar o Pai? Você não sabe que eu sou a imagem do Deus invisível? Porque agradou a Deus que nele colocar toda a plenitude do Deus triuno, a trindade de Deus habita nele. Ei! E isso é um pouco do que nós vimos, povo abençoado. E nós vimos que na ressurreição agora, na ressurreição, ele tem a glória de Deus na ressurreição habitando nele para um propósito. Nós vimos no livro do Êxodo 40, livro do Êxodo 40, povo abençoso, neste pão desta noite. Acho que nós precisamos fazer isso todos os dias. O pão maravilhoso, o pão da noite, para manter o fogo aceso. Abram comigo, Êxodo 40, com toda alegria e bênçãos que eu trago isso para vocês. Êxodo 40. Você poderia ler a partir do 1 e do 2, até o fim. Mas a chave é o versículo 34 e do 34 ao 38. Mas no versículo 2 ele diz: arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. Coloque nele a arca da aliança e proteja a arca com o véu. Traga a mesa e arrume sobre ela tudo que lhe pertence. Depois, traga o candelabro e coloque as suas lâmpadas. Ponha o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e pendure a cortina. Pendure a cortina na entrada do tabernáculo. Coloque o altar dos holocaustos em frente da entrada do tabernáculo, da tenda do encontro. Ponha a bacia. Novamente, coloque o altar do holocausto em frente da entrada do tabernáculo da tenda do encontro. Versículo 7. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha com água. Arme ao seu redor o pátio e coloque a cortina na entrada do pátio. Unja com óleo da unção o tabernáculo e tudo que nele há, para consagrá-lo, juntamente com tudo que lhe pertence, e ele será santo, santíssimo. Depois unja o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios, consagre o altar, e ele será santíssimo. Unja também a bacia com a sua base e consagre. Então ele fala agora sobre os sacerdotes lá. Então, no versículo 10 ele diz, no versículo 34, então
A nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E ele diz, eles não podiam adorar. A glória veio. Se você se lembra no templo de Salomão também, a glória veio como sinal de aprovação, como a glória que vocês viram em Kisumu, a mesma nuvem de Deus que veio aqui. Como sinal de aprovação, Deus dizendo, eu aprovo os meus servos, eu aprovo estes 2 servos, eu estou com eles. Tudo que eles disseram para vocês fui eu que disse. Eu ando com eles. Mas a mensagem que eu quero trazer para vocês é que isto é a sombra do Messias, da supremacia do Messias, em quem toda a divindade, a plenitude da divindade habita no Messias. Este tabernáculo e todos estes, todo o sacrifício, tudo apontava para a supremacia do Messias, a majestade infinita e poder e autoridade e supremacias do Messias que viria e que traria a total plenitude de Deus para nós. Como você espera então que quando você vai para o céu, você graduar, se formar no reino de Deus, e então você pede para Jesus, mostra-nos o Pai. E ele diz que na ressurreição, o templo de Deus agora ele é Emmanuel depois da ressurreição. Então você vê Colossenses, é por isso que você vê Colossenses 1:9. Então Colossenses 1:19, não 9. Colossenses 1:19, ele diz, pois agradou a Deus que em Cristo habitasse toda a plenitude de Deus. E por meio de Cristo, ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, fazendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Então, esta é a razão pela qual o Senhor nos enviou o sangue, a adoração do sangue. O sangue que é o fundamento da fé cristã. O sangue que é a propiciação mais importante. Reconciliação, o fator reconciliador entre Deus e o homem. Então, a partir da enormidade, da pureza e da santidade de Deus, agora então, o homem pecaminoso, que não pode suportar a santidade de Deus, isto deveria te lançar no inferno, mas agora pelo sangue, ele pode reconciliar o homem caído para que ele possa ver Deus. Isso é impressionante, é realmente impressionante que você possa ver Deus. Hebreus 12:14, sem essa santidade de Cristo agora você pode ver Deus quando aquele dia chegar. Ei! E ele diz, no Monte Sinai, Deus convidou Israel para entrar em uma aliança com ele. E por que ele fez isso? Porque a intenção do Senhor era reativar a aliança que ele teve com Abraão. Vocês se lembram bem disso, povo abençoado? Neste pão desta tarde, nós estamos olhando alguns dos aspectos mais importantes que nós encontramos neste grande discurso da vinda do Messias e como vocês devem se preparar. A santidade com a qual vocês têm que se preparar, a reverência com a qual vocês devem se aproximar de Deus, o temor de Deus, a sabedoria, a justiça. E nós vimos que no Monte Sinai, ele convida Israel para entrar em uma aliança com ele. Mas o alvo dele, o foco dele, era em reativar a aliança com Abraão, que você vê em Gênesis capítulo 12, versículos do 1 ao 3, e Gênesis 15. Vamos ler um pouco, não muito, só um pouco. Em Gênesis 12 você vê o seguinte, veja a aliança com Abraão. Ele está convidando Israel para entrar em uma aliança com ele
A aliança, as pedras, as tábuas da lei, são os princípios que governam esta aliança. Versículos de 1 a 3 em Gênesis 12. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. Vejam os aspectos desta aliança. Eu tornarei o teu nome famoso. Eu te darei uma terra e te farei famoso. Eu te abençoarei e farei o teu nome grande. E você será uma bênção para as nações. E eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em outras palavras, eu vou te defender também. Ele está falando da proteção, da segurança de Israel também. E todos os povos da terra serão abençoados através de você. Que poderosa aliança! Então, nesta expedição, povo abençoado, e hoje, neste pão desta noite, é uma poderosa... É tão poderoso estarmos ainda aqui agora, desfrutando deste pão entre os cultos. Eu quero vir até vocês em uma base diária. Então, nós vimos muito claramente que em Gênesis capítulo 1, até Gênesis capítulo 11, nós vimos que havia que houve uma característica definida por rebelião desde a criação. Você vê em Gênesis 1 o estado de desordem na terra. Tudo era sem forma, era vazio. Em Gênesis 2 você vê agora põe ordem. Deus põe ordem na sua criação, as árvores, as plantas, a terra, o solo. Ele faz coisas. Ele cria também o homem neste processo. De Gênesis 1 até o 26 e o 27. Então, Gênesis 1, ele transforma a criação, o caos da criação, em ordem. Mas em Gênesis 3 está a queda. A rebelião entrou imediatamente por causa da serpente. A rebelião entrou imediatamente por causa da serpente. A rebelião por causa da serpente. E então, ao mesmo tempo, agora você vê que deste ponto em diante, você tem Caim, você tem diferentes cenas de rebelião, até chegar no tempo de Noé, quando uma geração tornou-se rebelde a Deus. Até Gênesis 11, quando você tem a Torre de Babel, que é Babilônia. Rebelião aberta. Eles agora querem determinar o seu próprio sistema de adoração. Eles querem ir para o céu e eles estão... Ele não quer fazer o que Deus mandou eles fazerem. Eles não querem ser espalhados. Então, eles estão tentando não cumprir a agenda de Deus, o propósito de Deus para a criação. E nesta jornada também, quando Deus agora encontra Abraão, a partir de Gênesis 12, agora todos os propósitos de Deus, a agenda de Deus é colocado neste homem chamado Abraão. Depois que ele encontra e ele diz para ele: se você andar em retidão diante de mim, então eu farei o seguinte. Então ele faz uma aliança com Abraão. Então Gênesis de 1 até 11, há uma frustração dos propósitos de Deus para a sua criação, da agenda de Deus para a criação, da intenção de Deus para a sua criação. Então o programa de Deus para a sua criação é
totalmente frustrado. Mas Gênesis 12, quando ele encontra Abraão, agora toda a agenda de Deus, todos os propósitos de Deus para a criação, agora entram dentro desse homem chamado Abraão. Então, daquele ponto em diante, ele se torna Abraão. E você ainda vê um pouco de frustração aqui e ali, ainda o mortal. Abraão ainda na carne e no sangue. E ele entra em pecado sexual com Agar. Então, por quê? Porque o homem não é capaz de entender os planos de Deus, mas Deus pode tolerar isso. Deus tolera porque Ele quer trazer o plano redentor. Então você vem agora, você chega a Isaac. E então você chega a Jacó. Vocês sabem que Jacó, vocês sabem o que Jacó fez? E Jacó agora vê a escada, ele vê a escada de Deus. A escada que abre a comunicação, o canal de comunicação entre o céu e a terra. E então ele vê a comunicação, anjos subindo e descendo, significando o céu novamente se uniu à terra. E foi uma coisa tão poderosa que Deus mostrou para Jacó, porque ele realmente mostrou Jacó como que a nova terra será formada e que agora a terra e o céu estarão unidos. Este é o matrimônio do céu com a terra, que agora se tornam um sem pecado, quando o pecado for purificado e todo o céu e a terra estarão adorando o único Deus eterno. Isto é este evento tremendo que você vê no livro do Gênesis, quando Jacó agora encontra a escada de Deus, que é completamente o oposto da Torre de Babel. O próprio Deus agora é o iniciador desta aliança. E ele vê anjos subindo e descendo e conectando o céu e a terra. Essencialmente, ele estava falando a respeito do final, quando a nova terra será formada e o novo céu e a nova terra, o pecado será purgado e agora o céu e a terra estarão em matrimônio, se unirão, cumprindo a agenda de Deus. Isso é muito grande. Mas o que eu estava mostrando aqui, que nós vimos, é que desde Gênesis 1 até 11, há uma frustração da agenda de Deus, a queda do homem, rebelião. Mas Gênesis 12 em diante, agora Deus veio para ressuscitar, para resgatar o homem. Ressuscitar. Ele veio para ressuscitar a agenda dele, o propósito para o qual ele criou a criação. Então ele encontra Abraão e é impressionante como que todo o plano de Deus, a agenda de Deus, o propósito de Deus para a criação, o universo, as galáxias, a terra, a humanidade, tudo agora foi colocado em um homem chamado Abraão. Então você encontra Isaac, e então Jacó. E então, a partir de lá, os filhos de Jacó, então, ele se torna, o livro de Gênesis torna-se os filhos de Jacó. E entre os filhos de Jacó, nós vimos Gênesis 49, do versículo 8 a 10. Então, ele encontra Judá, e ele diz, Judá, você é um leão. Este agora é o leão que você viu falado e pronunciado no trono de Deus, aquele que é digno de tomar o livro e então agora desenrolar o plano de Deus para a terra. E então, se preparando para estabelecer o propósito original de Deus para a sua criação. Então ele diz, não chore, porque o leão da tribo, este agora é Gênesis, é Judá, em Gênesis 49, versículos 8 a 10. Muito poderoso, povo abençoado, esta expedição na palavra para te preparar para a vinda do Messias. Então agora, este leão da tribo, esta aliança, é disso que o Senhor estava falando. Então quando ele entrou em aliança, ele convidou Israel para entrar em aliança com ele no Monte Sinai. Era aqui que ele estava projetando. Ele estava projetando Judá. Então, agora a adoração no templo, que você vê em Êxodo 40, era tudo sobre Judá. E o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi.
Então ele estava essencialmente reativando a aliança que nós lemos em Gênesis 12. Gênesis 15, veja no 15 o que ele diz lá, Gênesis 15, lendo 2 livros. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Então, quando ele fala, mas Senhor, eu não tenho nenhum filho, e Deus diz, não, você vai ter o seu filho, o sangue do seu sangue. Novamente uma promessa. No 17 ele diz, como as estrelas que você vê no céu. Do 15 ao 17, 12, 15, 12, 15, 17, a aliança. E quando você lê o livro do Êxodo 19, de 1 a 6, Êxodo 19, ele diz o seguinte, ele diz, novamente, Êxodo 19, nós podemos ler do 1 ao 6, ele diz, no dia... Depois que eles saíram de Refidim, do versículo 2, eles entraram, eu vou ler do 2, eles entraram no deserto do Sinai, e os israelitas acamparam lá, no deserto diante do monte. Veja, ele os trouxe na frente da montanha. Surpreendente, impressionante. Na frente da montanha, diante do monte. E naquele lugar, ele define no versículo 5, ele diz, Êxodo 19, 5. Agora, se vocês me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Vocês serão meu tesouro pessoal. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Veja isso agora, a aliança com Israel. Ele agora faz uma aliança com Israel. E se você olhar Êxodo 20, do 20 ao 23, esta aliança, o santuário está estabelecido. Então ele diz, agora estabeleçam o santuário. Novamente, um lugar para Deus vir e habitar no meio do seu povo. E quando você lê Êxodo 25, nós vimos muito claramente em Êxodo 25, versículos 8 e 9. Êxodo 25. Então farão um santuário para mim e eu habitarei no meio deles. Façam este tabernáculo e todos os seus utensílios exatamente conforme o padrão que eu mostrar. Lembre-se, quando o Senhor me levou 32 dias seguidos, 32 noites seguidas, até o tabernáculo dentro do céu. E neste último domingo, eu mostrei uma das colunas que o Senhor me mostrou, e nós desenhamos aquela coluna no dentro do céu, do templo. Mas por 32 dias ele me levou e me mostrou o templo de Deus dentro do céu. Tremendo. Com a sua voz, ele dizia, esta parte é para isso, aquela parte é para aquilo, e assim por diante. E também, quando ele me trouxe e eu me sentei, então ele cobriu todo o lugar com sombra, com escuridão, então ele colocou uma lâmpada. Estas são coisas que eu não revelei para vocês, não falei ainda. Mas ele está dizendo aqui que ele quer que eles estabeleçam um santuário para ele. Ele quer habitar no meio deles. Então, agora, você vê a rebelião em Gênesis até o Sinai. E agora ele quer habitar com eles no santuário. Tudo isto fala da supremacia do Messias, a autoridade infinita do Messias, o poder infinito do Rei, o Messias, o Cristo.
Até mesmo Êxodo 29, Ezra 29, povo abençoado, Êxodo 29, and it says, versículos 45, 46, e ele diz, That's 46, that's 45. eles saberão, Then I will dwell among 46, the Israelites, and be their God. And they will então know that I eu am habitarei the no Lord meio their dos God, israelitas, who brought them out e of eles Egypt. serei o seu Deus, e eles saberão que eu sou o Senhor seu Deus que os tirou do Egito, para que eu possa habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Então o propósito agora era habitar no meio da criação. E este propósito foi muito bem estabelecido no jardim do Éden, onde a arca estava, onde a árvore da vida estava, onde Deus estava, onde os querubins da glória estavam. Este era o propósito original da criação. Você agora pode ver os passinhos que Deus está construindo bem devagar para que ele pudesse vir para o seu povo e então habitar no meio deles, povo abençoado. Então agora o Messias Supremo, Todo-Poderoso Messias, o Cristo, a supremacia de Cristo, é o poder infinito e autoridade que ele tem sobre toda a criação. É isso que o permite agora passar por este processo para agora ser Emmanuel, porque agora ele habita conosco, porque ele é o criador da nova criação. E então, a partir daí, então, vem a instrução. E é por isso, quando você olha no livro de Colossenses, capítulo 3, agora você vê a nova criação. Nós fomos a Colossenses, capítulo 3, onde está a instrução para a igreja. A nova criação que vocês são. Agora que vocês aceitaram o Deus infinito, cuja supremacia e majestade são infinitas. Então ele diz, no livro de Colossenses 3, já que vocês foram ressuscitados com Cristo, coloque os seus corações nas coisas lá de cima, onde Cristo está sentado à mão direita de Deus. Ou seja, reinando com Cristo em sua salvação, a salvação da igreja. Que agora, desde que vocês foram ressuscitados, já que vocês foram ressuscitados com Cristo, põe o teu coração nas coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à mão direita de Deus. E nós vemos isso em João 14, de 1 e 3. De 1 a 3, ele diz, eu sou o caminho para vocês chegarem lá. E então, ele está falando para a geração presente. Eu sei que se há alguma geração que é horizontal, que pensa horizontalmente e perpetuamente, o tempo inteiro eles estão pensando horizontalmente, inclusive a adoração deles é horizontal, como a igreja de Laodiceia, até pior. Eles estão adorando para agradar o mundo, agradar-se a si mesmo, agradar a terra, as pessoas. Mas ele está dizendo, não, coloque a sua mente, coloque o seu coração nas coisas lá do alto, onde Cristo está. Então, esta é a instrução que você viu neste maravilhoso pão que está vindo para vocês até hoje, e nós vimos que nós estamos fazendo hoje. Este é um pão muito doce, muito quente, que nós estamos recebendo. Então, repentinamente, ele diz, busca o Deus Supremo, já que ele veio. Então ele diz, mostra-nos o Pai. Então ele fala, Felipe, como você pode perguntar, fazer perguntas, quando você está perto de entrar no reino, quando você deveria estar entrando no reino, como você volta ao jardim da infância? Você não percebeu que sou eu que criei as galáxias? Eu criei até mesmo Satanás, quando eu o criei como um anjo para me adorar. Eles eram anjos feitos para adorar a Deus, mas quando ele caiu, então ele os lançou fora e criou um inferno para eles. Então, quando você vê Deus, quando você me vê, você vê Deus Pai, porque agradou a Deus colocar dentro de Cristo a plenitude da divindade, a plenitude de Deus. Hey, aleluia!
E ele diz, portanto, agora, este é um Deus tão supremo, coloque a sua mente, já que vocês ressuscitaram com Cristo, significando, agora vocês venceram a morte, vocês foram batizados na morte, ressuscitaram com Ele, morreram com Ele naquele batismo e ressuscitaram com Ele, então coloque os seus corações nas coisas eternas, nas coisas do reino, nas coisas do céu, nas coisas imperecíveis, nas coisas imortais, nas coisas eternas e imortais, onde Cristo está sentado à mão direita de Deus. Coloque as suas mentes nas coisas lá de cima, não nas que são daqui da terra, porque morrestes e as vossas vidas agora estão escondidas com Cristo em Deus. Então veja, Ele ancorou a sua alma lá em cima. Então, por que você está focando aqui embaixo quando o tempo acabou e em breve nós estaremos indo para casa? Vocês sabem que nós temos este dever aqui. Depois do arrebatamento, os dois profetas. Então, quando Cristo, que é a sua vida, você se manifestar, vocês também se manifestarão com Ele em glória. Que maravilhosa esperança para o homem pecaminoso. Ele está falando da pureza de coração, da santidade que é necessária para o homem atingir este status, esta estatura. Que quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vocês também serão manifestados juntamente com Ele em glória. Isso é inimaginável, que o homem imortal vai poder aparecer com Ele em glória, que vocês vão usar um corpo glorioso como o dele, vocês verão Deus face a face. Quem vai querer perecer no inferno, então, se você tem esta maravilhosa oportunidade de ver o Cristo, de encontrar Deus, povo abençoado? Quão maravilhoso! E ele diz, portanto, faça morrer tudo aquilo que pertence à sua natureza terrena. Imoralidade sexual é o topo da lista. Impureza, cobiça, desejos malignos e ganância, que é a idolatria. Por causa destas coisas, a ira de Deus está vindo sobre aqueles que vivem na desobediência. Vocês costumavam andar desta forma como eles hoje vivem. Mas agora vocês se livrem, abandonem estas coisas. Ira, indignação, maldade, malícia, linguagem indecente do seu falar. Não mintam uns para com os outros, visto que vocês já... Não mintam uns para os outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas, e já se revestiram do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento constante. A imagem do Criador, é do Criador, o Cristo. Então ele diz, aqui nesta vida não tem mais diferença. Ele agora transpassa, ele transpõe status, a condição, o status social. Agora todos se tornaram a família de Deus. Foi isso que nós vimos, povo abençoado. E nós vimos que em 2 Coríntios, esta nova criação, porque ele agora é o criador da nova criação. Então, 2 Coríntios 6, 16. Em 2 Coríntios 6, 16, ele diz: que acordo pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos o santuário do Deus vivo. Ele está dizendo que você é um templo. Quando ele disse, construa um tabernáculo para mim, construa para mim um tabernáculo, eu quero vir e habitar com eles. E é isso que 2 Coríntios 6,16 diz. Que acordo pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos o santuário do Deus vivo. Deus disse, habitarei com eles e andarei no meio deles. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. Então, esse estabelecimento de um santuário para o Senhor, esta era a intenção no jardim. Você vê como que ele estabeleceu passo a passo. Ele está construindo.
Ele está construindo este caminho que vai culminar com a escada de Jacó, que ele desceu em 15 de janeiro de 2017. A escada de Jacó, ele diz que este é o ponto final. Eu vi que aquela escada é o caminho que ele estabeleceu para a igreja entrar. Mas ele é o último ligação do céu e da terra. Lá no fim está o novo, no final de tudo, quando houver um novo céu e uma nova terra, depois que ele construiu a sua família, não há mais grego, não há mais judeu, não tem queniano, não tem americano, não tem sueco, não tem holandês, não tem mais, não importa mais o que estas coisas, australiano, não importa mais. Agora são todos a família de Deus. Mas você vê que ele está vindo, voltando para habitar no meio do seu povo, como ele intencionava fazer no jardim do Éden. E ele diz, nós também vimos o livro de 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios 5, versículos de 1 a 10, onde ele diz: porque nós sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, quando ela for destruída, nós temos da parte de Deus uma casa, um edifício feita da parte de Deus no céu, não feita por mão. Ele agora está falando do eterno, do celestial, do imortal, do imperecível. Então ele está dizendo que ele é totalmente separado da decadência moral deste mundo, do pecado deste mundo. Você vê a instrução que ele está dando. Então esse é um lindo pão. E nós vimos Mateus capítulo 6. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde atrasa, onde a ferrugem destrói, e onde os bandidos, eles arrombam e roubam. Ele diz, não, acumulem para vocês tesouro no céu. Nós vimos Lucas 12, este louco, este rico que agora disse, eu já tenho tudo, vou relaxar e vou começar a aproveitar o mundo, vou comer comidas. Ele disse, não, você é louco, você está morrendo e você não acumulou tesouro no céu. E então nós vimos em 1 Coríntios capítulo 6, do 19, este tabernáculo que ele comprou. Agora 1 Coríntios, eu vou fechar, 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 12, versículos 19 e 20, ele diz, acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que vocês receberam de Deus? Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que habita em Deus e que vocês receberam da parte de Deus? Vocês não são de si mesmos. Vocês foram comprados por preço. Vocês foram comprados na cruz. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Então é isto que nós vimos, povo abençoado, que de agora em diante, devido à gravidade da infinita majestade de Cristo que morreu por vocês, devido à infinita enormidade e poder e autoridade do Messias, o Cristo que morreu por vocês, que agora, em vista do fato de que nós vemos Cristo, então quando nós vemos Cristo, nós vemos o Pai. Então como é que o Pai poderia vir habitando nele, então vindo e morrer por vocês? Então veja a gravidade. Ele está dizendo agora que esta geração agora tem que honrar Deus, tem que dar a Ele consideração em suas vidas. E vocês têm que agora, seguindo a instrução, vocês têm que construir para eles um tabernáculo totalmente separado da corrupção deste mundo e começar a focar as suas vidas no reino do céu, a justiça de Deus, a santidade de Deus, a pureza de Deus, a reverência a Deus.
para que vocês agora possam se separar. E essa é a forma como vocês se preparam para a gloriosa vinda do Messias. Então, nesta conversa, você vê que Deus está falando muito poderosamente com essa geração e está exortando vocês a se separarem, a serem santos, a se arrependerem e para agora dar maior consideração à sua salvação cristã. Não foi apenas uma salvação barata que você vê que a igreja na América está brincando como se fosse barata. Este é o Deus infinito, o Cristo infinito que veio. Como? Como então agora o homem pecaminoso perde esta oportunidade de ir e ver Deus? O homem pecaminoso que não pode ver Deus, foi dado a ele a grande oportunidade de ver Deus e viver a eternidade com Deus. Como você joga fora isso, focando na terra, focando no evangelho desta vida? Agora eu quero terminar com Mateus 5. Mateus 5:8, onde ele diz: bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Então ele diz que a pureza do seu coração, quando você foca o seu coração nas coisas do céu, na virtude celestial, a vida do céu, santidade, justiça, arrependimento, apartar-se do pecado, zero tolerância, eternidade, imortalidade, imperecibilidade, corruptibilidade, ele diz. É assim que você alcança a pureza de coração que Cristo já comprou para vocês. Então, povo abençoado, muito obrigado pela oportunidade. Nós nos veremos amanhã, vocês novamente amanhã no culto. Mas se tem alguém que quer receber Jesus, repita comigo, nós temos apenas 1 minuto. Repita comigo, diga: poderoso Senhor Jesus, agora eu entendo a sua supremacia e a tua palavra infinita que tu tens, que tu sustentas. Precioso Senhor Jesus, como que um Deus tão poderoso morreu por mim na cruz? Morreu por mim na cruz, e então como que eu agora devo dar maior consideração para a salvação com qual tu nos amastes? Então, precioso Senhor Jesus, nesta noite eu me arrependo. Eu quero me arrepender diante de Ti por falar em sustentar a salvação cristã que o Senhor me deu com maior gravidade. E nesta noite eu me rendo totalmente a Ti. E te peço para entrar no meu coração e ser o meu Senhor e Salvador, e me dar uma nova vida, uma vida que é totalmente focada no céu, nas virtudes do céu, nos ideais do reino de Deus, justiça, santidade, arrependimento total e zero tolerância ao pecado. Obrigado, Senhor Jesus. Nesta noite eu te recebi como meu Senhor e Salvador. E hoje eu nasci de novo. No poderoso nome de Jesus. Amém. Então, obrigado, povo abençoado. Este foi o nosso pão desta noite, um programa muito especial que nos dá o privilégio de fazer uma revisão e identificar os itens mais importantes. Quais são as colunas que nós vimos durante o culto global? Que o Senhor os abençoe. Obrigado, Shalom. Muito obrigado.